A culpa mais difícil de carregar não é a que vem dos outros. É aquela que continua te acusando mesmo depois que você já pediu perdão a Deus. Mesmo depois que chorou, confessou, prometeu que nunca mais pisaria naquele mesmo lugar. Você tentou resolver, você tentou fazer acontecer, você tentou agir antes que tudo desmoronasse. E o resultado foi o oposto do que você esperava. E o pior, você pediu perdão. Você chorou, você confessou, você prometeu. E mesmo assim, quando a casa fica em silêncio, quando você está sozinha com os seus pensamentos, aquela culpa volta. Não como uma lembrança passageira, como uma voz que sussurra que talvez Deus tenha perdoado, mas não esqueceu. Se você está me ouvindo agora e sentiu um aperto no peito quando eu disse isso, eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer outra. Isso que você está sentindo não é falta de fé, não é falta de oração. Existe uma mulher na Bíblia que viveu exatamente o que você está vivendo agora, e a forma como Deus lidou com ela depois do erro é uma das histórias mais silenciadas dentro da igreja. O nome dela era Sarai. E se você já ouviu essa história antes, eu preciso que você esqueça a versão que te contaram, porque hoje você vai ver um lado dela que quase ninguém mostra. Você está no O Cristão Reflexivo, o canal para quem quer uma fé que aguenta o peso da vida real. A maioria das pregações sobre Sarai começa assim: ela se precipitou, entregou a serva para o marido e colheu as consequências. Como se fosse simples, como se ela tivesse acordado num dia qualquer e decidido atrapalhar o plano de Deus por capricho. Mas se você olhar de verdade para o que estava acontecendo na vida dessa mulher antes daquele momento, a história muda completamente. Sarai tinha 75 anos. Ela tinha seguido Abrão para fora da terra natal, deixado tudo para trás, atravessado o deserto, passado fome. E a promessa de Deus, aquela promessa de um filho, continuava sem chegar. Ano após ano, década após década, ela não duvidou por fraqueza. Ela cansou. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. A mulher que duvida por fraqueza nunca tentou. A mulher que cansa já tentou tanto que o corpo inteiro pede para ela parar de esperar. Foi nesse cansaço, não na desobediência, que ela olhou para Abrão e disse o que está registrado em Gênesis, capítulo 16, versículo 2. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Presta atenção no que ela disse primeiro. Ela não disse que Deus era mentiroso. Ela disse que Deus a impediu. Ela estava tentando interpretar o silêncio de Deus com as ferramentas emocionais que ela tinha naquele momento. E as ferramentas que ela tinha eram a dor e a exaustão. Qualquer pessoa que já tomou uma decisão errada num momento de esgotamento sabe exatamente como é isso. Você não estava tentando destruir nada. Você estava tentando sobreviver ao peso de uma espera que parecia não ter fim. Só que o que parecia solução estava prestes a virar consequência. E é aqui que a história fica ainda mais pesada. Existe um tipo de dor que ninguém prepara você para enfrentar. Não é a dor do erro em si. É a dor de ter que conviver com o resultado do erro todos os dias, mesmo depois de ter se arrependido. Agar engravidou. E a partir daquele momento, a consequência da decisão de Sarai ganhou nome, corpo e presença física dentro da tenda. Não era uma memória. Era uma pessoa. Gênesis capítulo 16, versículo 4 diz que Agar passou a olhar Sarai com desprezo. A serva que antes era invisível agora carregava no ventre o que Sarai não conseguiu carregar. E Sarai teve que olhar para aquilo todos os dias. Imagina o peso. Imagina acordar toda manhã e a primeira coisa que você vê é a prova viva de que a sua ansiedade venceu a sua paciência. E talvez na sua vida seja parecido.
Talvez a consequência da sua decisão não tenha ido embora quando você se ajoelhou. Talvez ela more com você. Talvez ela apareça em cada conversa difícil, em cada noite mal dormida, em cada momento em que você acha que já deveria ter superado. E aí vem a culpa com todo o peso, porque a culpa mais difícil de carregar não é a que vem dos outros. É aquela que continua te acusando mesmo depois que Deus já perdoou. Mas aqui eu preciso nomear algo que muita gente confunde. Culpa e responsabilidade não são a mesma coisa. Responsabilidade reconhece o que houve com verdade e humildade e leva ao arrependimento. Culpa crônica transforma reconhecimento em prisão. Ela te convence de que sofrer sem parar é uma forma de ser honesta sobre o que aconteceu, mas não é. E enquanto você confundir uma coisa com a outra, vai continuar acreditando que a sua história terminou no pior capítulo que ela já teve. Porque o problema não é só o que você fez consigo mesma, é o que o silêncio de Deus nos anos seguintes faz com a cabeça de quem está carregando esse peso. Entre Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 17, existe um espaço que a maioria das pessoas pula na leitura. Mas é justamente nesse espaço que mora a parte mais reveladora da história de Sarai. Quando Deus finalmente falou novamente, Abrão tinha 99 anos. 13 anos de silêncio depois do erro. 13 anos em que Sarai conviveu com Agar, com Ismael, com o peso da decisão, sem ouvir uma palavra de Deus sobre o que viria depois. E se você já viveu um período assim, sabe que esse é o tipo de silêncio que faz a culpa crescer. Quando Deus fala, mesmo que seja para corrigir, pelo menos você sabe que Ele está olhando. Mas quando Ele se cala, a mente começa a preencher o vazio com as piores interpretações. Ele desistiu de mim. Eu estraguei tanto que nem correção eu mereço mais. Mas o silêncio de Deus não era punição. Era preparação. Ele não estava ignorando Sarai. Ele estava esperando o momento em que a restauração seria tão completa que não restaria nenhuma dúvida de que foi ele quem fez. E quando ele finalmente falou, a primeira coisa que Deus fez não foi cobrar. Não foi listar os erros. A primeira coisa que Deus fez foi mudar o nome dela. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Quanto a Sarai, tua mulher, não a chamarás mais de Sarai, pois Sara será o seu nome. Sarai significava minha princesa. Algo restrito, pessoal, limitado. Sara significa princesa de multidões, um título de alcance, de propósito expandido, de identidade ampliada. Deus não apenas manteve a promessa depois do erro, Ele ampliou a identidade dela. Ele olhou para uma mulher de quase 90 anos que tinha tentado resolver a promessa com as próprias mãos, que tinha convivido 13 anos com a consequência viva dessa decisão, e disse: o seu nome agora é maior do que era antes do erro. Isso é o contrário de tudo que a culpa te diz. A culpa diz que depois do erro você é menos digna, menos amada, menos qualificada para receber qualquer coisa boa de Deus. Mas Deus fez o oposto com Sara. Ele não a restaurou para o ponto de antes. Ele a levou para um lugar que não existia antes do erro. Como se dissesse: eu não vou te devolver o que era. Eu vou te dar o que você nem sabia que podia ser. Deus não restaura você como apêndice da história de outra pessoa. Ele olha para você, fala o seu nome e diz quem você é agora. Não quem o erro disse que você era. Quem ele decidiu que você é. Gênesis capítulo 18, versículo 12. 3 visitantes aparecem na tenda de Abraão e dizem que Sara terá um filho no ano seguinte. Sara está ouvindo atrás da entrada da tenda. E ela ri. Não um riso de alegria, um riso de descrença. O texto diz que ela riu dentro de si e pensou: depois de velha, terei ainda prazer, sendo o meu senhor já velho?
Sara ouviu a promessa de Deus e a resposta emocional dela foi duvidar, na frente dele, no momento em que ele estava falando. E quando Deus perguntou por que ela riu, Sara fez algo ainda mais ousado. Ela mentiu. Disse, não ri. E Deus respondeu, sim, você riu. Ele a corrigiu. Mas presta atenção no que ele não fez. Ele não retirou a promessa. Ele não disse, já que você riu, agora o filho vai para outra pessoa. Ele não disse, você já errou com Agar, e agora ri da minha promessa, eu desisto de você. Ele simplesmente confirmou a verdade e seguiu em frente com o plano. Gênesis capítulo 21, versículo 1. E visitou o Senhor a Sara, como havia dito, e fez o Senhor a Sara como havia falado. A fé imperfeita de Sara não cancelou a fidelidade perfeita de Deus. Isso muda tudo sobre como você enxerga a sua relação com Deus depois de um erro. Sara não era uma mulher que errou uma vez. Era uma mulher que errou, conviveu com a consequência por 13 anos, ouviu a promessa de Deus ser repetida e ainda assim não conseguiu acreditar completamente. E mesmo nesse momento de falha dupla, Deus não desistiu. Talvez você esteja num lugar parecido agora. Talvez Deus esteja te mostrando algo novo, uma porta, uma oportunidade, uma restauração, e você não consegue acreditar porque a culpa te convenceu de que você perdeu o direito de receber coisas boas dele. Você olha para a promessa e ri por dentro, não de deboche, de dor, porque já doeu demais esperar, e você tem medo de se decepcionar de novo. Deus viu Sara rir assim. Deus ouviu Sara negar que riu. E ainda assim a promessa se cumpriu, exatamente como ele disse, com ela, através dela, apesar dela. E se ele não tirou a promessa dela, por que você acha que vai tirar de você? A história de Sara não termina na falha, termina na fidelidade de Deus. E a sua também vai terminar assim. Não porque você foi perfeita, mas porque ele é fiel. Se existe uma lição que essa história deixa para quem ainda se culpa hoje, é esta. O seu erro pode ter marcado a sua história, mas não ganhou o direito de definir quem você é diante de Deus. A culpa sempre tenta fazer você acreditar que o pior capítulo merece virar o título da sua vida. Mas o Deus que mudou o nome de Sarai para Sara depois do erro, é o mesmo Deus que está olhando para você agora. Ele não vai te devolver quem você era antes. Ele vai te levar para onde você nem sabia que podia chegar. Se esse vídeo colocou em palavras algo que você vinha sentindo em silêncio, manda esse vídeo para alguém que você sabe que está carregando esse peso agora. Às vezes, tudo que alguém precisa é ouvir, no momento certo, que Deus ainda não foi embora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sino. Toda semana tem um vídeo novo sobre fé, sobre vida real, sobre as coisas que a gente sente, mas raramente fala. Este canal é para você.